Bom, vamos lá, gente. Os últimos passos aqui da modelagem, a gente vai estar refinando aqui um pouco da geometria, ver o que a gente pode melhorar, e também extraindo aqui ou reformatando a nossa superfície de uma maneira que eu consiga ter a superfície, não, né? As linhas aqui da geometria, de uma maneira que eu consigo chegar numa superfície com certa facilidade, né? Que se eu tentar logo de cara pegar todas essas linhas e criar uma superfície a partir delas, depois eu vou ter um retrabalho manual, não tem problema, mas vamos evitar isso, de ter que aparar sempre as triangulações, né, que geram nesses extremos, né? Então, o que que eu costumo fazer? Eu transformo os pés, as cristas desses nivelamentos, desses grades, em elementos primitivos, né? Elementos, né, básicos do CAD, que são fitlines, né, nesse caso, né, de possível 3D, mas inicialmente em polilinhas, né? Polilinhas 3D. Nesse caso, ele identifica uma feature, mas uma feature que está associada, né, ao grid, né? Não é uma feature vazia, vazia não, né? É uma feature crua, né? Igual é essa feature, né? Ela é uma que está associada a esse grade, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar o grade, selecionar também a linha de recurso, vou selecionar todos são iguais, a gente nota que vai selecionar tudo, e vou explodir. Beleza. Tá. O que que eu vou fazer aqui logo de cara? Eu vou criar uma layer aqui, uma camada. Vamos lá. Vou chamar de linhas de inclinação. Inclinação azul, beleza? Eu vou selecionar todas essas linhas, né? São realmente linhas. Todas as linhas eu vou adicionar a camada linhas de inclinação. Beleza? Certo. Agora, eu vou congelar essa camada para não gerar confusão. Eu vou apagar to- todas essas linhas aqui que foram excessos formados aí no processo do grade, né? Nivelamento. Essa aqui também. Beleza. Me sobraram apenas agora as polilinhas que definem crista e pé dos taludes, né? Isso que eu quero, né? Isso que eu preciso. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou formatar elas, né? Vou formatar no sentido de aparar alguns excessos aqui, por exemplo, isso. Vou remover. Isso aqui eu tenho que remover também. Vamos lá, vamos nos organizar, né? De baixo para cima. Logo de cara eu vou quebrar esse pedaço aqui. Conectar aqui. Beleza. Apago. E isso aqui também eu apago. Não me interessa. Vou remover esse vértice. Acho que esse primeiro platô eu não tive nenhum problema, não. Certo? Tá joia. Deixa eu ver se eu consigo já unir isso aqui de uma vez. Ainda não. Qual motivo? Essa linha termina antes, né? Agora sim. Unir. Isso aqui eu não preciso. Também não preciso. Isso pode terminar aqui. Beleza. Isso aqui também apago. Show. Tá melhor agora. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou. Primeira coisa, eu vou explodir tudo, que é a linha de recurso. Deixa eu ligar isso aqui. Apagar. Não estou conseguindo apagar isso. Feedline. Vamos deixar ela aqui, né? Deu um bug, mas se eu vier aqui no terreno apagar o grupo de nivelamento,
Ele ainda tá aqui. Bom, enfim, eu vou conseguir solucionar isso depois que eu explodir tudo aqui. Deixa esse aqui mais pra cá. É um refinamento mesmo, né? Vamos explodir todas essas linhas de recurso. Explodir. Vou reorganizar aqui as linhas do meu desenho. Eu não consigo apagar nem a pau. Agora sim, né? Caramba, hein? Vou ignorar isso aqui por enquanto. É um bug do civil. Vou tentar resolver isso não. Isso vai dar problema. Explodir aqui também. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o perímetro. O perímetro é importantíssimo. O perímetro real da minha pilha, né? Por quê? É o que vai definir o limite e o contorno para eu poder recortar depois no cálculo do volume, na modelagem, né, em geral. Então, o que eu faço? Eu vou recortando e vou unindo tudo que eu ver que é perímetro, que toca o terreno. Vou selecionando aqui, aqui, também. Beleza, unir. Ainda não consegui unir aqui. Tem um pequeno ajuste necessário. Show. Agora sim. Tá faltando aqui ainda. Bacana. Aqui vai faltar também. Beleza. Show. Opa. Esses pequenos ajustes assim a gente não precisa se preocupar em estar realizando. Que são necessários e não interfere assim drasticamente, né, na qualidade do projeto. Então, quando analiso aqui, eu vejo que realmente formou uma polilinha fechada. Tem uma variação, né, de nível. Esse é o perímetro real da minha pilha. Beleza. Agora que eu tenho isso, eu já vou atribuir isso aqui como linha de recurso. Opa, vou criar uma linha de recurso a partir de objetos, né? Vou dar nome, né? Dar nome aos bois. Chamar de perímetro. Vou buscar um estilo aqui um pouco diferente. Deixa eu ver valeta como é que é. Amarelo, tá? Pode ser. Tudo que eu ver que é crista, eu vou selecionar. Estou identificando aqui uma crista. Antes disso, eu vou unir. Primeiro, né? Vou analisar aqui as cristas e bordos, né, na sequência. Ver se eu preciso unir alguma coisa. Que não, né? Nesse primeiro platô, aparentemente não, né? Não preciso unir crista nem bordo. Aqui tem que fazer uma união aqui desses elementos. Aqui também, unir. Tem um probleminha, a gente resolve. Beleza. A crista está definida. Tem esse pé aqui do talude. Aqui é interessante a gente fechar aqui para garantir a triangulação correta. Show. Vamos lá. Essa linha, interessante a gente ter ela separada, a linha da rampa separada. Beleza. Vou unindo. Certo? E a mesma coisa, eu vou estender vértice, vou unindo. Que eu separo. A união aqui, ficou faltando. Pouca coisa aqui de ajuste também, não tem problema. Fecho aqui. Deixa eu ver se eu consigo unir isso aqui. Consigo. Aham. Fecho aqui. Fecho aqui. Show. Bom. Perfeito. Certinho. Certinho.
aqui, fechado. Tá, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou selecionar tudo que é crista primeiro, depois selecionar tudo que é bordo. E vou chamar de linha de recurso também, de feature line. Vamos lá. Crista, 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 né? Ficou nada faltando. Só selecionei as cristas, né? E vou... Tem alguns que é polilinha 3D, 2D. Eu vou lá na linha de recurso, parte de objetos. Então eu vou colocar o nome de crista e vou deixar ele contar, seguir de contador, né? Contar. O estilo de visualização é o padrão, verdinho. Mas parece que ficou faltando uma aqui, né? Essa branca. Vamos fazer de novo. Crista, crista, crista. Beleza. Tá faltando aqui. Isso aqui não. Querendo de recurso já. Crista aqui. Não esqueci de nenhuma, né? Aparentemente. Certo. Vamos fazer de novo. Linha de recurso, parte de objetos. Crista. Padrão, beleza. Show. Certo. Agora é pé dos taludes. Vamos selecionar os pés dos taludes. Selecionei só os pés. Vou... Mesma coisa. Chamar de pé. E vou buscar aqui um outro estilo, bordo, que é azul. Beleza. Ficou faltando agora as rampas. As rampas. Linha de recurso, parte de objetos. Vou chamar de... Opa. Cadê? Rampa. Padrão. Vou alterar aqui. Vou manter esse guia aqui que é tracejado. Ok. Beleza. Agora eu tenho linhas de recurso. Tem fit lines, né? Isoladas aqui, tá bem, uma coisa bem evidenciada, bem interessante de trabalhar. Agora sim, eu vou criar a superfície aqui do minha pilha, né? Eu vou em superfícies, criar a superfície, chamar de pilha. Eu vou deixar em forma de triângulos, que vai facilitar a compreensão aqui do que está acontecendo. Vou adicionar linhas obrigatórias, feature lines, né? Agora. E eu tenho linhas, tenho feature lines, né? Linhas obrigatórias. Vou adicionar. Não vou mexer muito nisso. Parte de modelagem afeta pouco, sabe, né? Talvez em projetos mais avançados, né, que exige uma atenção diferenciada, a gente pode estar alterando aqui a radicação, suplementação. Vou selecionar todas, dar Enter, beleza. Aí nota, né, que ele cria triangulações desejadas aqui, né, nessas extremidades. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou incluir o limite da minha pilha, sendo aquela linha que eu escolhi lá, o perímetro. Perfeito. Agora ele fechou minha pilha naquele limite que eu tinha feito no início aqui. Então eu tenho minha pilha modelada agora, em forma de malha triangular. Beleza? Vou mudar a visualização dela aqui. Deixar por bloco, né? Material. Dar uma cor diferente. Azul. Beleza, ficou azul. Vou visualizar agora a topografia para ver se está coerente. Ver se está coerente. Geometria. Beleza. Selecionar. Vamos pegar as linhas de inclinação dos taludes também. Linhas de inclinação. Vamos visualizar tudo junto aqui. Todo mundo junto. Lembra que isso aqui azul não dá certo, né? Vou colocar magenta. Agora sim. Ele é azul, ele ia confundir, né, com as linhas de inclinação. Bom, vamos colocar outra forma aqui. Vou buscar um estilo de curvas mesmo, de nível, mas com uma cor diferente aqui para dar um destaque diferente aí. Ficou bacana. Vou isolar ela. Vou selecionar todas as linhas. Linhas de recurso, digo.
Vou selecionar a superfície e vou isolar. Aproveitar a oportunidade aqui para explicar um negócio aqui, né? A correção de um bug que acontece. Normalmente, na modelagem de bancos com linhas de recurso, costuma gerar esse bug de criar curvas de nível no meio do banco, né? Como é que a gente resolve isso? Eu vou pegar a Fitline, vou pegar a elevação, selecionar todas, Ctrl A, 874. Vou reafirmar, né? O 874 em todas elas, né? Vou reafirmar a elevação delas. 874. Beleza. Aqui em cima, mesma coisa, mesmo bug. Selecionar ela. Que é 884. 884. Pronto. Aqui. 884. Beleza. Próximo banco. Que é 894. 894. O último banco não tive problema, né? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou reconstruir. Resolvido. Solucionado. A mágica está feita. Vou terminar esse isolamento. Voltar àquela visualização. Minha linha de inclinação tá aí. Voltar àquela visualização. Para ver a brincadeira aí. Como é que ficou, né? Então, nossa modelagem, né? O modelo mesmo, 3D, em planta, já está feito, né? Então, a próxima etapa aqui, né, do projeto Apilio, eu vou falar de maneira breve um pouco aí sobre detalhamento, porque não detalhamento gráfico aqui do 3D, né? Detalhamento da forma que a gente apresenta os projetos, né? Vou falar um pouco de forma breve, porque tem muitos detalhes envolvidos. Quando a gente vai para a parte de notas de serviço, né? A gente tem critérios e critérios, né, que são adotados por diferentes empresas, né? Então, vou falar de maneira breve. O que a gente pode fazer no detalhamento, né? Então, só dando um spoiler. Legenda, né, em planta de elevações de bancos, de inclinações, geração de pontos notáveis, né, com coordenada, que é nota de serviço, né? Elaboração de gráficos, seções, volumetria, né, e por aí vai. Então, por esse vídeo, né, para esse vídeo, né, tá finalizado. Então, a gente segue aí para o próximo vídeo com o detalhamento aí, parte de apresentação gráfica mesmo dela. Até a próxima.